BMW 700, o carro que salvou a BMW. Hoje é difícil imaginar a BMW em crise. A marca vende carros de luxo no mundo inteiro. Tem modelos icônicos como M3, M5 e é uma das montadoras mais respeitadas do planeta. Mas no final dos anos 50, a realidade era completamente diferente. Depois da Segunda Guerra Mundial, a BMW ficou em uma situação muito complicada, suas fábricas foram fortemente afetadas, a produção foi interrompida e a empresa precisou praticamente recomeçar do zero. Quando voltou ao mercado automotivo, a BMW decidiu apostar em carros de luxo como o BMW 501 e o 502. O problema? Eles eram caros demais para uma Europa que ainda estava tentando se reconstruir financeiramente. Pouquíssimas pessoas tinham dinheiro para comprar aqueles carros, e as vendas foram decepcionantes. Tentando encontrar outra saída, a BMW lançou a Isetta, aquele microcarro extremamente pequeno que parecia quase um brinquedo. Ele até vendeu razoavelmente, mas tinha um problema enorme. O lucro era muito baixo, ou seja, os carros caros não vendiam e os baratos quase não davam retorno. A BMW começou a acumular prejuízos enormes. E em 1959 a situação ficou tão desesperadora que a Mercedes-Benz tentou comprar a empresa. Sim, a BMW quase deixou de existir como marca independente. Parecia o fim, mas antes disso acontecer, a BMW lançou um carro chamado BMW 700. E, sinceramente, ninguém olhava para aquele carro pequeno e imaginava que ele salvaria uma gigante alemã. Ele era compacto, mais barato, econômico e muito mais acessível para o público da época. Mas o mais importante, ele finalmente era lucrativo. O público gostou muito do carro. As vendas dispararam. Mais de 180 mil unidades foram vendidas e aquele dinheiro foi suficiente para tirar a BMW do buraco. Ford Mustang. Hoje o Ford Mustang é um dos carros mais famosos da história. Mesmo quem não entende nada de carro já ouviu falar dele. Ele virou símbolo de velocidade, filmes, jogos e cultura automotiva. Mas o que muita gente não sabe é que nos anos 60 a Ford Motor Company estava enfrentando um problema enorme. A marca ainda vendia bem, mas estava ficando com uma imagem extremamente conservadora. Seus carros eram vistos como carros de família, carros sem emoção, e a empresa estava perdendo o público jovem para concorrentes mais interessantes. E isso era perigoso, porque os jovens seriam os consumidores do futuro. Se a Ford não resolvesse isso, ela poderia perder espaço no mercado por muitos anos. Foi aí que um executivo chamado Lee Iacocca teve uma ideia ousada: criar um carro esportivo bonito, com cara de carro caro, mas com preço acessível para jovens americanos. A ideia parecia arriscada, porque esportivos normalmente eram caros demais, mas a Ford queria criar algo diferente. E em 1964 nasceu o Ford Mustang. Capô longo, visual agressivo, motores V8 disponíveis e um preço inicial relativamente acessível, o carro virou um fenômeno imediato. No primeiro dia, mais de 20 mil unidades foram vendidas. A procura era tão absurda que concessionárias ficaram lotadas. Em menos de 2 anos, mais de 1 milhão de Mustangs foram vendidos. Foi um número completamente insano para a época. O carro criou praticamente sozinho o segmento dos muscle cars acessíveis. Depois dele vieram concorrentes como o Chevrolet Camaro e o Dodge Challenger tentando copiar a fórmula. E além de gerar bilhões para a Ford, o Mustang rejuvenesceu completamente a imagem da empresa. A marca voltou a ser desejada pelos jovens, ganhou relevância cultural e criou um dos carros mais lucrativos da sua história. E sem o Mustang, a Ford provavelmente ainda sobreviveria, mas talvez nunca tivesse criado um dos maiores ícones automotivos de todos os tempos: Porsche Boxster. Hoje a Porsche parece uma marca impossível de quebrar. Ela vende carros absurdamente caros, SUVs de luxo, e lucra bilhões todos os anos. Mas no começo dos anos 90, a história era bem diferente. A Porsche estava vivendo uma das piores crises da sua história. Na época, a marca dependia quase totalmente do Porsche 911. E esse era um problema enorme, porque o 911 era um carro caro, voltado para um público muito específico, e não vendia em volume alto. Além disso, a Porsche tinha outros modelos como o Porsche 928 e o Porsche 968, mas eles também não estavam vendendo bem. Para piorar ainda mais, a economia mundial passou por recessões no começo dos anos 90,
E carros esportivos caros foram um dos primeiros setores a sofrer. As vendas da Porsche começaram a despencar. No fim dos anos 80, a marca vendia mais de 50 mil carros por ano, mas no início dos anos 90, esse número caiu drasticamente. Em 1993, a Porsche vendeu apenas cerca de 14 mil carros no mundo inteiro. Era um número assustadoramente baixo. Muita gente acreditava que a marca poderia desaparecer. A Porsche precisava desesperadamente de um carro mais barato. Um carro que atraísse novos clientes, mas sem destruir a imagem da marca. E então surgiu o Porsche Boxster. Lançado oficialmente em 1996, ele era um roadster com motor central, mais acessível que o 911 e com um visual moderno inspirado no conceito que chamou muita atenção anos antes. Muitos fãs mais tradicionais criticaram, diziam que era uma Porsche barata demais, mas o mercado pensou diferente. O Boxster virou sucesso rapidamente. Ele trouxe milhares de novos clientes para a marca e ainda ajudou a Porsche a economizar dinheiro porque compartilhava várias peças com o futuro Porsche 911. Isso reduziu muito os custos de produção. As vendas começaram a crescer novamente. A empresa voltou a respirar e o dinheiro gerado pelo Boxster ajudou a Porsche a investir em novos projetos, inclusive no carro que mudaria tudo depois, o Porsche Cayenne, que virou uma máquina de dinheiro para a empresa. Mas antes do Cayenne, foi o Boxster que segurou a Porsche viva. Golf MK1. Hoje o Volkswagen Golf é um dos carros mais importantes da história da Volkswagen, mas antes dele existir, a marca estava entrando em um problema enorme. Durante décadas, a Volkswagen viveu praticamente do Volkswagen Beetle. O Fusca vendia absurdamente bem no mundo inteiro. Era barato, confiável, simples e virou um fenômeno global. O problema é que o tempo começou a jogar contra a Volkswagen. No final dos anos 60 e começo dos anos 70, o Fusca começou a parecer ultrapassado. Ele ainda usava motor traseiro refrigerado a ar, tinha tecnologia antiga e vários concorrentes estavam ficando muito mais modernos. Marcas japonesas e europeias começaram a oferecer carros mais eficientes, mais confortáveis e mais tecnológicos. E a Volkswagen ficou presa ao passado. Para piorar, outros carros que a marca lançou para tentar substituir o Fusca não tiveram grande sucesso. A empresa precisava urgentemente de uma mudança radical e isso era extremamente arriscado, porque abandonar o Fusca significava abandonar o carro mais famoso da história da empresa. Foi então que a Volkswagen chamou o designer Giorgetto Giugiaro para criar algo completamente novo. E em 1974 nasceu o Volkswagen Golf. E ele era o completo oposto do Fusca. Motor dianteiro, tração dianteira, refrigeração líquida, design moderno, mais espaço interno, mais conforto, mais eficiência. Era literalmente a Volkswagen entrando em uma nova era. No começo, muita gente ficou desconfiada. Afinal, substituir o Fusca parecia quase impossível. Mas rapidamente o Golf virou um sucesso gigantesco. As vendas dispararam no mundo inteiro, e ele conseguiu exatamente o que parecia impossível: substituir o Fusca sem destruir a Volkswagen. Na verdade, ele criou uma nova geração de sucesso para a marca. E o mais impressionante é que o Golf continua existindo até hoje, e sem ele, a Volkswagen poderia ter ficado presa no passado e perdido espaço para concorrentes modernos. Fiat Uno. Hoje o Fiat Uno é um carro extremamente nostálgico, principalmente no Brasil. Muita gente lembra dele como carro de família, primeiro carro ou até carro de trabalho. Mas o que muita gente não sabe é que ele foi um dos carros mais importantes da história da Fiat. No fim dos anos 70 e começo dos anos 80, a Fiat enfrentava um problema enorme. A concorrência europeia estava ficando cada vez mais forte. Marcas como Volkswagen, Renault e Peugeot estavam crescendo muito no segmento de carros compactos. E a Fiat precisava desesperadamente de um carro global, um carro barato de fabricar, econômico, moderno e que pudesse vender em vários países. Ela precisava de um sucessor para o Fiat 127 que fosse ainda maior em impacto. Foi então que a marca chamou o lendário designer Giorgetto Giugiaro e ele criou algo extremamente simples, mas genial: o Fiat Uno. Lançado em 1983, o carro tinha um design quadrado que parecia simples, mas aproveitava absurdamente bem o espaço interno.
Ele era pequeno por fora, mas surpreendentemente espaçoso por dentro. Além disso, era barato de produzir, econômico, fácil de manter e funcionava muito bem em vários mercados diferentes. O resultado foi gigantesco. O Uno virou um sucesso absurdo na Europa. Foi eleito carro do ano em 1984 e depois explodiu ainda mais em mercados como o Brasil. Aqui ele virou praticamente uma lenda. Versões como o Fiat Uno Mille dominaram as ruas por décadas. Milhões de unidades foram vendidas ao redor do mundo. E o carro ajudou a Fiat a se manter extremamente competitiva em um dos segmentos mais importantes da indústria. Lamborghini Urus. Hoje a Lamborghini parece uma marca intocável. Ela vende supercarros absurdamente caros, tem filas de espera enormes e lucra milhões com carros que custam fortunas. Mas durante boa parte da sua história, a Lamborghini viveu em constante instabilidade. A marca já trocou de dono várias vezes, passou por crises financeiras e por muitos anos vendeu pouquíssimos carros. Modelos lendários como o Lamborghini Murciélago e o Lamborghini Gallardo ajudaram bastante, mas ainda assim o volume de vendas era pequeno comparado com grandes montadoras. A marca precisava crescer de verdade. E então surgiu uma ideia extremamente polêmica: criar um SUV. Quando os rumores começaram, muitos fãs ficaram revoltados. Diziam que SUV não combinava com Lamborghini, que a marca perderia sua identidade e que aquilo destruiria sua reputação. Mas a empresa seguiu em frente e em 2018 nasceu o Lamborghini Urus. E o resultado foi absurdo. O carro virou sucesso imediato no mundo inteiro. Pessoas que nunca comprariam um supercarro de 2 lugares passaram a comprar um Lamborghini pela primeira vez. Famílias ricas, celebridades, empresários. Todo mundo queria um Urus. As vendas da Lamborghini praticamente dobraram em pouco tempo e o faturamento disparou. Urus rapidamente virou o modelo mais vendido da história da marca, e o dinheiro dele ajudou a Lamborghini a investir ainda mais em novos supercarros, novas tecnologias e até eletrificação. No final, o carro que muitos fãs chamaram de traição acabou ajudando a Lamborghini a viver sua fase mais lucrativa da história.